Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou dessa quebrada, Feira de Santana. Você, pessoa física do mundo real, conhece Feira de Santana? Já passou algum dia por Feira de Santana? Já comprou alguma coisa no Feiraguai? Já comprou alguma sucata para o seu carro lá na Rua de Aurora? Já encontrou alguém de feira em Cabo Cives e deu aquele oi meio que sem graça? Já reparou lá na Torre do Tomba e chegou à conclusão que ali pode ser uma nave espacial e que estamos sendo vigiados pelos ETs? Ah, vocês estão ligados que já caiu uma nave extraterrestre aqui, né? Bom, mas aí já é outra história. Se todas as suas respostas foram positivas, então chega pra loja, fica com a gente, curte o vídeo e se inscreve no canal. Em 1950, Rolo Popino veio dar uns rolés aqui em feira para fazer umas pesquisas e escrever a sua tese de doutorado que ele chamou de Princesa do Sertão, História de Feira de Santana. Véi, nesse livro ele disse que lá para as bandas do século XVII, ainda no período colonial, viu? Feira de Santana, que se chamava São José das Itapororocas, é isso aí, você não ouviu nada de errado não. Desenvolveu a estrutura social e racial da sua população. Mas tem gente que não concorda que Feira de Santana, mais conhecida como Feira ou só FSA, tenha essa influência afro não. Se ligue que o IBGE de 2012 mostrou que Feira se compõe racialmente da seguinte forma: pardos 55,84%, brancos 23,07%, negros 20,01% da população, asiático apenas 1% e outras raças compõem apenas 0,2%. Voinha que dizia que pardo era cor de envelope, ainda me xingava de chibungo, mas enfim, né? Se liga aí no que a galera fala. Feira de Santana, eu costumo chamar a atenção que é uma cidade encruzilhada, no sentido de positivo que isso tem. Encruzilhada é a potência do encontro, né? A possibilidade, inclusive, de caminhos trazidas por essa multiplicidade, né, de rumos que se pode tomar naquele momento. E isso constitui Feira de Santana. Mas isso, de modo nenhum, significa que Feira não tem uma identidade negra. Que, de algum modo, o fato dela ser também uma cidade que se reivindica sertaneja ou que se reivindica de transição entre recôncavo e sertão, né, como muitas vezes aparece, anula a presença negra que é constitutiva da história mesmo do município. Então é isso, a população de Feira de Santana é uma população muito, muito negra, majoritariamente negra, e isso não agora, já no século XIX, já antes disso. É importante destacar que, historicamente, o sertão, essa demarcação sociológica, né, que é utilizada para apontar aquele lugar distante, né, aqueles lugares distantes de determinados referenciais. Historicamente, as discussões sobre os sertões, e no caso específico, a configuração do sertão, e no caso específico de Feira de Santana, foram narrativas que constituíram um sertão sem cor. Portanto, falamos aqui de um campesinato, né, negro da região de Feira de Santana, que uma parcela permanece nas propriedades dos seus ex-senhores, outra parcela vão buscar sobreviver em outros espaços. Portanto, nós temos um processo migratório no pós-abolição que termina constituindo, né,
a comunidade de Feira de Santana por ex-escravizados. As populações de Feira de Santana, na primeira metade do século XX, majoritariamente, né, ela era composta por descendentes de pessoas que experimentaram o cativeiro, né? Então, dizendo isso e observando o que a gente pode estar chamando de evidências históricas, não há muita dúvida de que a população feirense era predominantemente negra. A miscigenação seria fatal devido à chegada de negros que se movimentavam para o interior da Bahia. E em Feira de Santana, a galera formou quilombos de resistência à escravidão, fugindo dos maus tratos que recebiam dos senhores do engenho lá do Recôncavo. Aí essa onda jogaria o índio ainda mais para o interior, e as tribos Aimorés e Paiaiás acabaram indo para aquelas regiões que hoje é Água Fria, Serrinha, Coração de Maria, Irará, sacou? No século XVIII já havia um número grandão da presença de negros e negras em Feira de Santana, que na época ainda era chamada de São José das Itapororocas. Tá, eu já falei, eu repeti, cabeça, porque Feira de Santana só vai ser a Feira de Santana lá para 1873, quando ela recebe o título de cidade. E segundo dados históricos de 1817, negros e mulatos estariam ocupando os lugares dos índios como o grupo racial mais numeroso. E a presença do elemento africano, segundo o brother lá, o Copino, poderia se derivar do número de escravizados comprados para trabalhar na produção de algodão nas fazendas. Feira de Santana já teve fazenda de algodão e você tá ligado, né? Mulato vem de mula. É a ideia de hibridismo do jegue com o jumento. Não tem nada a ver com raça não, viu? E aí, velho, eu fiz esse nó todo, essa circunferência no planeta Terra para falar de gente negra que já viveu aqui em Feira de Santana e fez parte das altas classes da elite. E perguntar para vocês, qual a cor de feira? Compreendeu? Não compreendeu não, foi? Então se liga aí de novo no que a galera fala. A memória oficial tem muita dificuldade em reconhecer essa presença negra na história do município. E aí, como eu disse, né, se a gente pensa diferentes figuras, né, a figura de Lucas principalmente, né, que acho que realmente é o principal demonstrativo, né, e eu acredito assim que alguns anos atrás a gente teve um episódio que é muito revelador disso. Uma associação comunitária pleiteou ter um busto em homenagem a Lucas da Feira, ou renomear, né, um determinado lugar da comunidade em homenagem a Lucas da Feira. Isso provocou um nível de conflito tão grande que diferentes figuras, né, do empresariado local, né, do mundo político, né, do universo aí da chamada opinião pública, se manifestaram contra com muita violência, isso já nos anos 2000, dizendo que isso era um aspecto da história de Feira de Santana que deveria ser esquecida, né, que não devia ser lembrada. Então há um conflito em relação à memória e isso define o que é patrimônio ou não. E isso se revela, né, como um problema, porque dentro desse conflito é evidente que essa presença negra tem sido relegada. O mito da democracia racial foi um plano quase perfeito. Isso não só em Feira de Santana, na Rua Nova, no Jardim Cruzeiro, na Baraúnas, na Queimadinha, no Feira 10, né, em toda a Feira de Santana. Nós fazemos parte desse movimento, né? Nós ainda, a sociedade brasileira, isso nos inclui, ainda precisa resolver o que nós somos, né? Nós, negras e negros, fomos educados e educadas para nos negar enquanto negras e negros. Enfim, diferente de outras realidades em que assumisse que a identidade racial está muito a partir da origem, aqui se expressa muito pela cor da pele. A cor de Feira de Santana, a Feira de Santana pode ser chamada também de uma Feira de Santana negra, a despeito das narrativas memorialísticas que silenciaram e ajudaram a conformar uma ideia e uma memória de uma Feira de Santana embranquecida, né? Haja vista os estereótipos relacionados à identidade sertaneja
que geralmente não associam essa identidade à população negra. Poderíamos chamar aqui de um grande cadinho cultural, né? Esse cadinho cultural que é um termo que a sociologia das relações raciais usava muito na década de 70, que seria o da mistura, né? Entretanto, não dá para dizer que Feira de Santana ela teria figuras totalmente brancas. A primeira questão é que no Brasil nós temos um grande problema com essas identidades ditas brancas, que seria mais o branco social do que o branco de fato. Alguns historiadores contam aí que Agostinho Frois da Mota chegou em Feira vindo lá de Songa City, que hoje é conhecida como São Gonçalo dos Campos. Já outros dizem que ele nasceu aqui mesmo em Feira de Santana em 1856. Só sei que ele foi comerciante, negociador de fumo, foi intendente, uma espécie de prefeito do século XIX, e assim inaugurou escolas, a ponte do Rio Branco, que nem existe mais, fez várias obras, praças, enfim, o cara era muito ricaço, só andava com as charretes do ano e tirava onda de gatinho, viu? Respeita esse bigode. Tem Geminiano Costa também, que foi um professor, e o Negão contribuiu muito grande ao sistema educacional de Feira de Santana. Ele nasceu em 1867, 11 anos depois de Agostinho. Os dois nasceram antes da abolição da escravidão. E o mano aí, ainda jovem, foi logo aluno mestre, um título que era conferido pela Escola Normal da Bahia. E então, a partir disso, dedicou a sua vida ao ensino de negros e pobres do seu tempo. Véi, será que Agostinho e Geminiano não eram parente não? Opa aí, bicho, lá tá de um, lá tá de outro. Aloysio Rezende nasceu em Feira em meados do século XX. Foi um grande escritor, poeta. O cara escrevia em estilo parnasianista. Aquele negócio assim, bem feito, que você tenta aprender o ano todo para fazer uma boa redação no Enem e talvez não consiga. E tinha uma forte relação com a educação e os candomblés da cidade. De vez em quando ele ia receber o axé nas casas de santo. Claro, esperto todo, ele ia era lá na casa de mãe filhinha, lá na Rua Nova, que de besta ele não tinha nada e não andava era sem a proteção de Xangô, tá ligado? Chupar açaí, o cara era brocador. Como um poeta além do seu tempo, era arrojado, crítico das situações sociais de sua época, mas não era gatinho não, viu? Porque nós vivemos uma condição que é de insurgência negra, né? Onde mais e mais pessoas, né, principalmente inclusive jovens, se reconhecem a partir desse lugar, né, e entendem inclusive, né, que se Feira é uma cidade encruzilhada, ela precisa se definir em função de sua identidade negra também, né, pensar os seus rumos a partir desse lugar. Enfim, porque essa cidade é uma cidade majoritariamente negra. Eu não sei se eu caio num clichê, mas é preciso dizer isso. É preciso. O sertão, né? Feira de Santana é um espaço que tem boa parte de Feira de Santana tem essa característica sertaneja, uma parte de Feira de Santana, uma pequena parte de Recôncavo, né? Enfim, mas essa cidade ela é plural, ela é negra e ela é feminina. Essas mulheres que não aparecem, ou aparecem ainda muito pouco na historiografia. E quando eu falo isso em relação à Feira de Santana, é importante dizer que a invisibilidade e o silêncio das mulheres negras na bibliografia tem a ver com as perguntas que os próprios historiadores e historiadoras fazem à documentação, né? Porque o documento não fala por si só. O Aloysio Rezende, por exemplo, em 1938, ele responde a um autor de crônicas de natureza extremamente racistas, né, que se publicava no Folha do Norte. Esse autor, ele assinava como o regenerador. O próprio nome já é bastante suspeito de se pensar as relações sociais. É para se pensar as relações sociais. Ele escreve uma crônica e ataca o candomblé e o carnaval, né? E o Aloysio Rezende responde essa crônica. E chamando de croniquetazinha, a Aloysio Rezende responde: quanto ao carnaval, eu não tenho nada a dizer, mas ele também era envolvido, ele era autor de marchinhas, né? Mas quanto ao candomblé, em defesa dele, eu estou aqui.
Feira de Santana, historicamente, ela teve majoritariamente população negra. E as identidades das pessoas, elas não são medidas apenas da classificação da sua cor. Essas identidades elas são medidas também, são avaliadas também a partir das experiências culturais que elas produzem. Então, quando a gente pensa cor e patrimônio cultural em Feira de Santana, a gente pensa uma grande incógnita, né, na qual se enquadrou na memória das elites aquilo que se queria lembrar como sendo patrimônio cultural de Feira de Santana. A tese do vaqueiro e do gado, que sempre orienta o entendimento da história de Feira de Santana, é aquela onde não apresenta esse vaqueiro com identidade, né? Esse vaqueiro ele não é apresentado com cor, com credo, com sexualidade, né? Então, quando você pega, por exemplo, as fotos, né, da década de 60, de 50, que você olha a feira, você vai observar que é uma feira majoritariamente preta, né? Desde dos feirantes, aqueles que oferecem produtos para serem vendidos nessa feira, quanto aqueles que vão para consumir esses produtos, né? A gente observa, por exemplo, que Feira de Santana ela tem uma elite que não é uma elite branca, historicamente, né? Isso aí está muito bem provado em pesquisas que colegas têm desenvolvido. E aí, painho? E aí, manhã? Gostaram do nosso vídeo? Então, na moral, divulga aí nas suas redes sociais, se inscreve para receber as notificações, para dar aquela força. E ó, a conclusão fica pela sua conta. A gente só quer ajudar vocês a se entenderem nessa Babilônia louca que Rui Barbosa apelidou de Princesa do Sertão, mas não disse para nós qual era a cor dessa princesa. Fica com a gente e até a próxima! Sou dessa quebrada, Feira de Santana, cidade verde cinza. Sou